Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero destacar nesse vídeo 3 assuntos que o presidente Romildo Bolzan respondeu em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta semana. Venda de Everton, Renato, relação dele com a direção gremista, e também o presidente falou sobre o bicho, a premiação aos jogadores quando os times vencem as suas partidas. Antes eu queria te convidar para se inscrever no canal. Te inscreve aí, é fácil. Te inscreve, dá o teu like, dá a tua curtida e vem para cá conversar sobre futebol e principalmente sobre dupla Grenal conosco. O presidente Bolzan do Grêmio deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes nesta semana e mais uma vez foi muito lúcido. Primeiro assunto que eu quero destacar foi quando o presidente falou sobre uma possível venda do Everton Cebolinha. Com muita clarividência, o presidente analisou que o adiamento da Copa América é um prejuízo para que o Grêmio consiga efetivar a venda do seu principal expoente. E ele tem total razão. O grande momento do Everton na carreira foi na conquista da Copa América do ano passado. A seleção do Tite não tinha o Neymar. O Everton no primeiro jogo estava no banco de reservas e quando ele entra no time, ele muda o panorama da equipe do Tite, ele passa a ser protagonista e foi, na verdade, o grande jogador da Copa América. E ali, ele, em que pese ter tido já grandes atuações pelo Grêmio, mas ali o Everton se mostra para o mundo. Uma Copa América, como aconteceria agora na Colômbia e na Argentina, na metade do ano, seria um segundo ponto importante para o Everton. Ele já tem 24 anos. O presidente está certo quando diz: as janelas não serão mais as mesmas. Este é um prejuízo que esta pandemia do coronavírus causa para o Grêmio nesta negociação específica. O presidente disse, inclusive, nessa entrevista, que não havia negociação começando ou encaminhada com nenhum outro jogador do Grêmio para a janela da metade do ano, que deve, inclusive, ser prorrogada, deve invadir aí o último trimestre de 2020. Pois o presidente tem razão e o Grêmio tem que ficar esperto. O Grêmio não pode reproduzir com o Everton o episódio Luan. O Luan, em 2017, como campeão da América, teve a possibilidade de sair para o leste europeu, ele não quis, acabou ficando no Grêmio, caiu de rendimento em 2018, em 2019, inclusive, passou a ser reserva do Jean-Pierre, e aí acabou negociado com um clube do futebol brasileiro, com o Corinthians, porque foi um negócio possível de se fazer. O Grêmio já chegou a sonhar com o Everton com uma venda de 60 milhões de euros. Para o clube ficariam 40 milhões de euros. Hoje, com a pandemia e com o futebol sendo colocado num outro patamar, este é um negócio improvável e anda de mãos dadas com o impossível. E o presidente tem razão. Mas o Grêmio tem que ficar esperto, o Grêmio tem que ficar atento. Talvez seja o caso de segurar um pouco o jogador, ainda que ele esteja se encaminhando para uma idade que já para os grandes clubes da Europa tornam a negociação um pouco mais difícil. O presidente tem razão, né? Que o mercado mudou, que a Copa América é um prejuízo, mas talvez seja o caso do Grêmio segurar o Everton na busca de um grande título, ele como expoente, como principal personagem, novamente chamado para a Copa América do próximo ano, para os jogos das eliminatórias, e se volte num patamar um pouco mais razoável, um pouco mais confortável para que o Grêmio concretize a venda. Mas, de qualquer maneira, vale o recado. O Grêmio não pode tornar o Everton uma mesma moeda do tamanho do Luan. O Everton já foi muito maior que o Luan já foi maior que ele mesmo, o Luan, e hoje está jogando, aliás, contestado no Corinthians. O presidente também, questionado pelo Sérgio Boas, falou sobre um aspecto interessante. Esse tal bicho. Convenhamos, gente. É um absurdo, né? Os jogadores de futebol ganham um grande salário. E aí eles ganham para fazer o trabalho deles bem feito. Ou seja, para ganhar os jogos. Completamente errado isso. Imagina o senhor aí que trabalha, não interessa qual é a sua atividade. O senhor é professor, o senhor é médico, sou engenheiro. Mas se o senhor fizer a sua atividade bem feita, o senhor vai ganhar mais 5% de reajuste na sua remuneração no final do mês. Não pode, o senhor já é pago para fazer um bom trabalho. O jogador já é pago. Mas o presidente acha que isso é cultural, e ele tem razão, e que dificilmente vai mudar. Opa, mas ele e Bolzan têm tamanho. Para exemplo de Fábio Koff, lá atrás, que formou o Clube dos 13, organizar a formação de uma liga, e a partir disso, numa relação que teria que ser muito franca, muito honesta e muito correta entre os clubes, para transformar isso aí cada vez mais numa remuneração menor, algo simbólico. Os jogadores, gente, ganham 300 mil, 400 mil, 800 mil, 1 milhão, e ganham mais premiação para ganhar os jogos. Gente, não é adequado, não é adequado. O presidente acha que faz sentido esse debate,
mas ele acha que precisaria realmente haver uma grande unificação dos clubes para que se tivesse êxito nesse processo. E por fim, o outro ponto que eu quero destacar é o de Renato. Há um descontentamento velado nos bastidores da direção gremista com relação ao comportamento do Renato nesta época de pandemia. Só vamos lembrar que o Renato, no jogo contra o São Luís de Juiz, entrou na Casa Mata com a máscara, foi para a coletiva, começou com máscara, depois tirou, e ali o Renato fez um alerta que inclusive ganhou páginas em jornais da Espanha e da Inglaterra, de que os campeonatos parassem. Talvez o Renato no mundo esportivo, no futebol, tenha sido o primeiro, não que ele seja atleta, mas foi atleta e hoje é treinador, está muito próximo, primeiro personagem a chamar atenção para isso, que as competições deveriam parar. E elas pararam. Na segunda ou na terça-feira ele foi para a beira de praia do Rio de Janeiro, jogar futevôlei, no dia seguinte repetiu, depois parou, e aí nos últimos dias foi flagrado no Rio de Janeiro caminhando na beira de praia com os seus amigos. A direção do Grêmio teve mais de um caso, vários casos de coronavírus, o presidente já está recuperado, os outros dirigentes estão também, graças a Deus, se recuperando muito bem, mas pega mal isso. Até porque as autoridades cariocas fizeram um pedido, tanto o prefeito quanto o governador de estado, para que o público não se dirigisse às praias, porque é mais seguro. O Renato foi lá, flagrado, caminhando com mais 2 amigos, circulando na beira de praia. E essas foram, às vezes, 3 oportunidades em que ele foi flagrado. Outras tantas ele não foi. O presidente, sobre esse episódio, ele disse o seguinte, perguntado pelo repórter Matheus Dávila: o Renato está liberado. Ou seja, quer dizer que o Renato está de folga. Bom, mas estar de folga não significa que ele possa fazer o que ele bem entender. Cada um toma as suas atitudes, faça os seus comportamentos e assuma os seus riscos. Cada um que assuma as consequências como cidadão. Olhem a frase do presidente Bolzan. Cada um que assuma as consequências como cidadão. Eu não sou patrulhador, disse o presidente Bolzan sobre esses atos aí do treinador do Grêmio, Renato. O Renato é funcionário do clube. Até colaborador do Grêmio, pode ter contrato CLT ou com pessoa jurídica, ele é colaborador do Grêmio, ele é funcionário do clube. E o presidente tem tamanho, e essa é a minha divergência, para dar uma ligada pro Renato e dizer: Renato, ou menos, tá? Chega, para. Estás levando a imagem do clube, o mundo inteiro está preocupado com isso. Há exemplos, os mais variados, que as pessoas pedindo para que o cidadão não vá às ruas, que fique em casa, que não se exponha em locais públicos. O Renato foi lá, jogou futebol 2 vezes. O Neymar foi criticado pela imprensa da Europa por fazer o mesmo. Isso que o Neymar fez dentro da sua residência com seus amigos e foi errado também. O Renato depois foi circular na beira de praia, contrariando o que as autoridades cariocas estão solicitando e pedindo para a população. Não se dirijam à beira de praia. O Renato é uma referência, ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Dificilmente alguém vai conseguir ultrapassar. Portanto, se ele é referência, ele é exemplo. E se ele é exemplo, ele tem que dar exemplo. E há um descontentamento, e eu vou dizer que ele não é pequeno, eles não vão tornar público isso, dos dirigentes do Conselho de Administração do Grêmio com relação a essas atitudes. Por mais que o presidente Bolzan tente não agir como patrulhador, por mais que ele se esforce para atenuar esse episódio, o César Cidade Dias, no seu canal do YouTube, o César é conselheiro do Grêmio, foi diretor de futebol do Grêmio, revelou isso, que há um descontentamento forte em vários corredores, em vários ambientes da arena com relação a esse comportamento da arena, do Renato. E se não for agora, no seu retorno, a sua atenção será chamada. Alguém há de ter uma conversa muito franca com o Renato, muito tranquila também, serena, para dizer o seguinte: Renato, você não pode fazer isso. Você errou em fazer isso. Você pode estar de folga, você pode estar liberado, você pode estar de férias, mas você é funcionário do Grêmio e você tem, como um atleta que foi, e como um personagem envolvido com o futebol, e como alguém que vai de máscara pedindo para dentro do gramado, para a beira do gramado, pedindo para que todas as competições parem, você tem que ter um comportamento absolutamente coerente com o que você fala. Feitoria gurizada! Vai, um abraço.